No Cifras e Safras de hoje, vamos falar sobre o que o mundo espera do Brasil como um dos principais produtores de alimentos no futuro. Relatórios internacionais constatam a maior necessidade da população global por comida. De que maneira a agricultura brasileira deve crescer para atender a esta demanda? Vamos falar sobre o recorde que o país alcançou na exportação de produtos do agronegócio neste início de ano. Quais foram os destaques desta safra em 2011? Como está o cultivo de cada um desses alimentos e os desafios de fazer frente à concorrência externa? Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciene Miranda e começa agora mais um Cifras e Safras. No Cifras e Safras da semana passada, falamos sobre a produção de álcool e açúcar aqui no Brasil. Uma grande área de cana-de-açúcar cultivada e dificuldades de atender a demanda interna de etanol. No Cifras e Safras da semana passada, falamos sobre o elevado preço do combustível em função da quebra de safra e do aumento das exportações de açúcar. A commodity teve uma alta de 40% nos últimos meses no mercado internacional. Bom, a primeira coisa é que, graças ao automóvel flexível, ninguém é obrigado a ter um único combustível. O Brasil, e é o único país que tem no mundo, a flexibilidade de poder pôr ou gasolina, ou álcool, ou qualquer mistura dos dois no seu automóvel. Professor Celso Grise, o preço do etanol deve mesmo baixar agora na segunda quinzena de maio, conforme previsto pelos analistas no último programa e também prometido pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega? Me parece que sim, Luciene. Eu acredito nisso porque a safra começou forte. Nós temos, por outro lado, o preço do açúcar cedendo no mercado internacional e a oferta vai se multiplicar. Portanto, Luciene, eu acho que nós vamos ter um preço mais palatável para o etanol nos próximos meses. E a gente tem uma pergunta de uma telespectadora que é a Dirce Gomes de Santana, do Parnaíba, Grande São Paulo. Ela quer saber, diante dessa dificuldade com os preços altos do álcool, se vale a pena vender o carro flex que ela tem. De modo nenhum, dona Jaci, de modo nenhum, não faça isso. Em primeiro lugar, porque é muito comum na história dos preços do açúcar e do álcool e da gasolina, esta variação. Uma hora tá um pouco maior, outra hora está um pouco menor. Não faça isso. Eu acho que a senhora teria em mãos a flexibilidade para poder escolher o combustível que lhe fosse mais interessante a qualquer momento. E no programa de hoje vamos falar sobre o desafio brasileiro de atender a crescente demanda mundial por alimentos. Vamos ter a ajuda do nosso convidado de hoje, que é o Roberto Araújo, gerente de comunicação de marketing da BASF para a América Latina. Mas antes, a gente vai até os estúdios da BMF Bovespa ouvir com a consultora de educação lá da Bolsa, a Tércia Rocha, o que é o mercado futuro agrícola. O que é o mercado futuro agrícola? É uma forma de dar preço a essas mercadorias do agronegócio no futuro. Porque nós sabemos que existem as safras. O que é plantado hoje vai ser vendido lá na frente. A que preço? Como isso funciona dentro da Bolsa? Dentro da Bolsa que são negociados são contratos. A Bolsa de Mercadorias negocia os grãos e uma Bolsa de Futuros negocia contratos referenciados nesses preços dos grãos, contratos futuros. Por que o mercado futuro serve de parâmetro também para preços e cotações? Os preços, normalmente, nos mercados à vista, são formados por oferta e demanda. E a gente sabe que no mercado agro, a demanda sempre é crescente, as pessoas demandam por alimentos no mundo. E a oferta precisa acompanhar isso, para que o preço tenha um comportamento mais estável, mais suave na sua variação. Fora as questões climáticas, é claro que essas a gente não consegue controlar. Então, o mercado futuro, ele faz o seguinte, dentro desse caminho de oferta e demanda, na expectativa que as pessoas têm do comportamento lá na frente, que preço seria o preço justo? É isso que o mercado futuro traz como benefício para o planejamento do desenvolvimento desse setor.
E daqui a pouco vamos falar sobre as pesquisas internacionais que apontam o Brasil como um dos principais produtores mundiais de alimentos, aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.